Rapaziada, e o Felipe Luiz desabafou aqui tudo, né, sobre o Pedro, falando toda a situação que aconteceu para ele tirar o Pedro da partida de hoje. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou? O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está, obviamente, muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, ou um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele,
Também por estar muito abaixo, teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Queria entender o porquê desse comportamento dele. Não é a primeira vez que a gente sabe que o Pedro tem algum tipo de problema dentro do elenco, né? Em 2023 teve aquele lamentável episódio envolvendo também o preparador do Sampaoli. Mas o porquê desse comportamento dele? Talvez na cabeça dele ele conseguiria ser titular incontestável só pelo nome nessa volta depois de uma lesão. Talvez pela questão de você já ter dito que você conseguiria encaixar o time com a característica do Pedro. Queria entender o porquê desse motivo, já que ele não é nenhum garoto, né, dentro desse elenco do Flamengo e um dos principais nomes dessa equipe. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Por que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacean e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu tô tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois claro que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso. Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. É difícil a gente ver um técnico chegar e falar de forma tão dura sobre um jogador publicamente, assim como você falou. Você falou, estou de braços abertos para o Pedro. Você acredita que a relação é possível de reconstruir com o Pedro diante dessa exposição? Enfim, que o jogador às vezes se sente muito exposto, a gente sempre fala sobre isso, etc. Mas a partir do momento que você tem essa posição pública, é possível uma reconstrução de relação com o Pedro? E você falou, conversei com ele várias vezes. Quais foram as respostas, as reações do Pedro, em especial essa última vez, se você conversou sobre esse fato de ficar fora contra o São Paulo, qual foi a reação dele em relação a tudo isso? Obrigado. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar a mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar.
Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Eu lembro que você deu uma declaração quando o Pedro estava voltando, que ele primeiro teria uma alta médica e depois alta futebolística. Queria te perguntar se em algum momento você viu essa alta futebolística, desde o momento que ele voltou até agora, e em cima disso, a gente via nas suas falas dos jogadores que o Pedro se dedicou muito durante o período lesionado. Você acredita que esse pode ser o tom da sua conversa com ele para ele voltar ao potencial que ele tem? Desculpa, repete A segunda parte. Qual é a pergunta em concreto? Eu quero saber, com base naquilo que você falou, do Pedro ter uma alta médica e depois alta futebolística, se já aconteceu na sua visão, em algum momento, e também a questão dessa volta do Pedro, porque quando ele estava lesionado, você falava muito que ele era um dos que mais se dedicava, e a recuperação até foi rápida por conta disso, e isso pode ser algo que você possa lembrar para ele voltar a performar em grande. Não, isso me surpreende, porque é um jogador que se esforça tanto, né, para superar uma lesão tão grave. O que eu espero é que ele se dedique ainda mais para superar e ganhar ritmo durante os treinamentos, né? Se vocês podem ver bem comigo, assim, não consigo ser justo com todo mundo, não consigo. Tem alguns jogadores que não, mas grande maioria dos jogadores que falaram no campo ganharam a vaga. Então quem está melhor normalmente comigo acabou jogando. Teve a exceção aí um pouco do Varela, talvez, que mereceu jogar, só que o Wesley estava num momento extraordinário. Mas assim, normalmente, o pessoal o próprio Plata estava pedindo passagem e ele acabou ficando mais uns jogos no banco. Mas o resto, quem joga bem, como eu falei para vocês, eu quero botar os melhores no campo. E espero isso, que o Pedro se torne o melhor no treino, o melhor. Que ele fique louco comigo e vá lá e faça 5 gols amanhã e que seja uma opção mais para o nosso ataque. Então ele não atingiu a alta, no caso? Não, ele tem a alta médica, né? Só que a alta competitiva é uma coisa que não é mensurável, uma coisa que a gente entende que quando a gente compara, né, e a gente espera o Pedro antes da lesão e você vê depois da lesão, ainda está longe. Então, para mim, a alta competitiva você vê quando o jogador começa a se assemelhar com o que ele era antes, né? Então, é um pouco isso. A alta médica é a única que avala o jogador para poder voltar. Felipe Luiz foi bem duro aqui com o Pedro, né, nas respostas, falando direto sobre por que o Pedro não foi relacionado. E naquela hora que ele fala ali, ninguém pensa na exposição do treinador, ali você viu que é uma situação muito triste. Eu não queria que acabasse assim, entre a relação Pedro-Flamengo. Gostaria muito que o Pedro voltasse a performar o que ele já performou. Ele é um jogador sensacional, adoro o Pedro. Gostaria muito que ele voltasse a ser o Pedro de antes, cara. E eu espero muito que ele consiga dar a volta por cima, mas parece que é uma relação que está muito desgastada, né? E essa situação que o Felipe Luiz vem e fala mesmo, tudo que tem pra falar, é uma novidade aqui no Brasil, mas fora na Europa principalmente, os técnicos sempre falam isso, né? Eles sempre são bem diretos. O Guardiola, um tempo atrás, tinha um meio atacante do City que ele colocou para jogar de lateral. E aí o Guardiola foi perguntado sobre esse jogador, por que ele estava jogando na lateral. E o Guardiola foi bem direto, falou, é porque ele não tem inteligência tática. Eu tentei várias vezes colocar ele no meio para atacar o espaço, mas ele não tem inteligência tática o suficiente para fazer o que eu peço. Então ele está na beira do campo para correr, para marcar. Então aqui no Brasil é que existe uma proteção muito grande do jogador perante a imprensa, né, para não ficar aquele clima hostil. Mas aqui o Felipe Luiz está trazendo algo que pode ser até um divisor de águas no futebol brasileiro, que é falar real, falar por que o jogador não está atuando. Mas é uma situação muito triste, porque eu gosto demais do Pedro. Mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação toda. Se você acha que o Pedro vai conseguir dar a volta por cima. Eu espero que sim. É isso. Até o próximo vídeo.